O navio, essa intrincada e paradoxal obra da engenharia humana, não era simplesmente um veículo destinado a conquistar as distâncias, a unir continentes separados pela imensidão salgada do oceano. Era, na sua essência mais profunda, um fragmento de mundo arrancado da terra firme, um microcosmo flutuante que replicava, com uma intensidade febril e claustrofóbica, todas as complexidades, hierarquias e misérias da sociedade que o tinha gerado. A bordo do Nuestra Senhora de las Ánimas, um galeão espanhol de 3 mastros e robusta construção. Esta verdade manifestava-se em cada ranger das suas madeiras, em cada canto da sua penumbra perpétua. O navio partira do porto de Cádiz sob um céu de promessas, com os seus porões, repletos não só de mercadorias, barris de vinho, fardos de tecido, ferramentas de ferro e caixas de mercúrio para as minas de prata do Novo Mundo, mas também de um carregamento humano tão heterogêneo como a própria Espanha. Na popa, alojados em camarotes relativamente espaçosos, embora sempre úmidos e mal ventilados, viajavam o capitão, um homem de semblante austero e passado nas guerras da Flandres, os seus oficiais, jovens fidalgos em busca de fortuna e renome, um funcionário real com a missão de supervisionar os cofres do vice-reinado, e um par de frades franciscanos, cuja tarefa era levar a luz da fé às almas pagãs. Debaixo deles, no espaço confinado e caótico do convés inferior, apinhava-se o verdadeiro motor da expedição, mais de 200 homens. Marinheiros veteranos de 1000 tempestades, com a pele curtida pelo sol e pelo salitre, soldados imberbes que mal tinham deixado para trás as suas aldeias, sonhando com as glórias da conquista, artesãos, carpinteiros e ferreiros, cujas habilidades eram essenciais para a sobrevivência de qualquer colônia, e um punhado de aventureiros sem mais patrimônio do que a sua própria audácia e a espada que cingiam. Todos eles partilhavam um espaço vital mínimo, suspensos em redes de lona que se roçavam umas nas outras, criando uma tapeçaria humana densa e promíscua. O ar que respiravam era um palimpsesto de odores, o hálito azedo do vinho derramado, o suor rançoso dos corpos por lavar, o fumo das lamparinas de azeite, o cheiro penetrante do alcatrão que calafetava as juntas do casco e, por baixo de tudo, o fedor constante e nauseabundo da sentina. A sentina era o estômago do barco, um poço escuro onde se acumulavam as águas residuais, os restos de comida, o vômito dos enjoados e toda a imundície gerada pela comunidade flutuante. Era um caldo de cultura fétido, um inferno líquido que exalava miasmas capazes de enjoar o mais experiente dos lobos do mar. Os ratos, passageiros inevitáveis em qualquer travessia, prosperavam nesta escuridão, os seus guinchos e corridas noturnas fazendo parte da sinfonia cotidiana do navio. A vida a bordo era regida por um ritmo imutável, marcado pelo toque do sino e pelos quartos de 4 horas. O trabalho era incessante e esgotante. Implicava trepar pelos brandais até alturas vertiginosas para desfraldar ou recolher as velas, muitas vezes sob ventos huracanados ou chuvas torrenciais, manobrar o pesado leme, esgotar a água da sentina com bombas manuais que exigiam um esforço hercúleo e manter o barco num estado constante de reparação. A disciplina era férrea, imposta pelo contramestre com mão de ferro e, se necessário, com o chicote. Qualquer insubordinação ou negligência era punida com uma severidade exemplar, pois a sobrevivência de todos dependia da ordem e da obediência. No entanto, sob esta superfície de disciplina marcial, fervilhavam as tensões e os conflitos, as quesilhas pessoais, as dívidas de jogo contraídas à luz de um candeeiro, as disputas por uma ração extra de comida ou um trago de aguardente, envenenavam a convivência. A monotonia dos dias todos iguais, apenas quebrada pela ocasional aparição de um bando de golfinhos ou pelo avistamento de outra vela no horizonte, pesava sobre os ânimos, gerando uma melancolia que os marinheiros chamavam de acalmaria da alma. A comida era um fator crucial neste delicado equilíbrio. As rações consistiam principalmente em biscoito, uma espécie de bolacha dura e seca, muitas vezes infestada de gorgulhos, carne salgada tão dura que era preciso batê-la contra o mastro para amaciar, leguminosas secas como grão de bico e lentilhas, e queijo curado. A água,
armazenada em barris de madeira, não tardava a corromper-se, adquirindo um sabor pútrido e uma cor esverdeada. O vinho e a aguardente eram, portanto, não só uma fonte de consolo, mas também uma necessidade para fazer passar uma dieta tão ingrata. Neste universo fechado e autossuficiente, o Nuestra Senhora de las Ánimas era mais do que um simples barco. Era um cadinho onde se fundiam as esperanças e os desesperos dos seus ocupantes. Para os oficiais e os passageiros de linhagem, representava o veículo das suas ambições, uma ponte de madeira que os levaria à riqueza e ao poder nas Índias. Para a tripulação e os soldados, era ao mesmo tempo um refúgio e uma prisão, um lugar de trabalho extenuante que, no entanto, os protegia da miséria que tinham deixado em terra. Todos, desde o capitão até o último pajem, partilhavam um destino comum, selado pelos confins do casco. Estavam suspensos entre dois mundos, o que tinham abandonado e o que ansiavam alcançar. O oceano que os rodeava era uma presença constante e avassaladora. A sua imensidão podia ser esmagadora, a sua beleza hipnótica, mas o seu poder era sempre temível. Uma tempestade podia desencadear-se com uma fúria apocalíptica, transformando o mar num caos de ondas monstruosas capazes de engolir o barco inteiro. O navio, que na calmaria parecia tão sólido e invencível, convertia-se então numa frágil casca de nós à mercê dos elementos. O som do vento uivando na mastreação, o estrondo das ondas quebrando contra o convés e o lamento da madeira submetida a uma tensão extrema compunham uma música aterradora que punha à prova os nervos dos homens mais valentes. Mas existia um inimigo mais subtil e muito mais temido do que a fúria do oceano. Um inimigo que não anunciava a sua chegada com nuvens negras nem ventos huracanados, mas que se esgueirava a bordo em silêncio, de forma invisível, oculto no corpo de um marinheiro, na água de um barril ou no pelo de um rato. Era a doença, a praga, o passageiro clandestino, que podia converter o cadinho de esperanças num sepulcro flutuante. Todos a bordo conheciam as histórias, os relatos sussurrados nas tabernas dos portos sobre barcos que tinham zarpado para nunca mais regressar, ou que tinham sido encontrados anos depois, à deriva, com as suas velas feitas em farrapos e uma tripulação de esqueletos. Estas histórias faziam parte do folclore marítimo, advertências macabras sobre a fragilidade da vida no mar. No entanto, nas primeiras semanas da travessia do Nuestra Senhora de las Ánimas, tais pensamentos pareciam distantes, meras superstições de velhos marinheiros. O sol brilhava, os ventos alísios inchavam as velas com generosidade, e o barco avançava a bom ritmo em direção ao seu destino. A moral estava alta. À noite, no convés de proa, o som de uma guitarra acompanhava as canções nostálgicas da terra distante, e as gargalhadas e as brincadeiras ressoavam no ar salgado. 3. O capitão do Esperança, um homem pragmático e supersticioso em partes iguais, sente um arrepio. As histórias de velhos sobre navios fantasma, sobre o holandês voador, vêm-lhe à mente, mas ele as descarta como contos de taberna. Deve haver uma explicação racional. Talvez seja um barco abandonado após uma tempestade ou um ataque pirata. A possibilidade de um salvamento, de recuperar a carga, é tentadora. Decide aproximar-se com cautela. Ordena a um grupo de abordagem que se prepare, homens armados com sabres e pistolas. À medida que o Esperança se posiciona ao lado do navio silencioso, o cheiro atinge-os. É um fedor à morte e decomposição. A madeira podre e há algo mais, algo adocicado e doentio que revira o estômago. O nome do barco, mal legível na popa carcomida, é Nuestra Senhora de las Ánimas. Um nome que, nessas circunstâncias, parece uma piada macabra. O grupo de abordagem, liderado pelo primeiro oficial, salta para o convés do galeão. O silêncio é total, quebrado apenas pelo ranger das suas botas sobre a madeira suja. A cena é desoladora. Restos de esqueletos, branqueados pelo sol e pelo sal, jazem espalhados pelo convés. A desordem é absoluta. É um barco de mortos. Os marinheiros do Esperança, homens curtidos, benzem-se, os seus rostos pálidos de espanto. Dispõem-se a revistar o barco, procurando objetos de valor, o diário de bordo, qualquer coisa que possa explicar a tragédia. E então, veem-no,
De uma escotilha que conduz ao convés inferior, emerge uma figura. Não é um esqueleto, mas mal parece um homem. É uma criatura emaciada, com a pele queimada pelo sol e colada aos ossos. A sua barba e o seu cabelo são um emaranhado selvagem. Veste farrapos, que alguma vez foram roupas de marinheiro. E os seus olhos são dois poços de escuridão, dois abismos que parecem ter contemplado o fim do mundo. Na sua mão, agarra um pedaço de madeira como se fosse um cetro. A aparição é tão inesperada, tão monstruosa, que os marinheiros recuam, levantando as suas armas. É um homem, um demônio, o espírito da praga que habita o barco. A criatura, Ismael, olha-o sem pestanejar. O seu cérebro, acostumado à sua república de espectros, luta para processar a visão de homens vivos, de carne e osso. São uma intrusão, uma anomalia no seu mundo. Abre a boca para falar, mas da sua garganta só sai um grasnido rouco, o som de umas cordas vocais que não foram usadas para comunicação real em anos, talvez décadas. Eles dormem, sussurra finalmente e faz um gesto para os restos esqueléticos. O capitão, no mastro, não gosta do barulho. Os marinheiros do Esperança trocam olhares de terror. O homem está louco, completamente louco. A sua sanidade ficou à deriva juntamente com o barco. O encontro é uma colisão de duas realidades. Para a tripulação do Esperança, este é um caso de naufrágio e sobrevivência, trágico, mas compreensível nos seus termos. Encontraram um pobre diabo que perdeu a razão pelo isolamento e pelo sofrimento. A sua reação é uma mistura de piedade e repulsa. Querem ajudá-lo, levá-lo com eles, mas ao mesmo tempo temem a sua loucura. Temem que esteja menos contaminado, não pela doença, mas pelo horror que viveu. Para Ismael, o encontro é uma catástrofe. Estes homens não reconhecem a autoridade do capitão mastro, não cumprimentam Xuan âncora, pisam sem respeito as tábuas marinheiros, estão a profanar o seu santuário, quebrando as regras do seu universo. A sua presença destrói a delicada construção mental que o manteve vivo. Obrigam-no a confrontar a verdade que tinha conseguido enterrar, que os seus companheiros não dormem, que estão mortos e que ele está terrivelmente, absolutamente só. O reflexo no olho alheio é devastador. No olhar destes estranhos, Ismael não se vê a si mesmo como o guardião de um reino sagrado, mas como o que realmente é um náufrago solitário e enlouquecido. A imagem é insuportável. Pode reagir com violência, tentando expulsar os invasores para proteger os seus fantasmas, ou pode desmoronar-se, a sua mente finalmente quebrada pelo choque com a realidade. Os marinheiros do Esperança finalmente o subjugam, atam-no e levam-no para o seu barco, deixando para trás o Nuestra Senhora de las Ánimas, para que o mar o reclame. Resgataram um homem, mas destruíram um mundo. O encontro, que deveria ter sido o final do pesadelo de Ismael, é na realidade o seu começo. Arrancaram-no da única realidade que conhecia, uma loucura que lhe dava sentido, para o atirar para um mundo de sanidade que para ele é incompreensível e hostil. O verdadeiro horror não é estar sozinho num barco de mortos, mas ser o único que conhece a história e ser incapaz de a contar, ser visto não como uma testemunha, mas como um monstro ou um louco. O resgate de Ismael não é uma libertação, mas o começo de um novo tipo de encarceramento. O Esperança arranca-o do seu universo de madeira e espectros para o devolver a um mundo de homens que já não é o seu. A sociedade, com as suas regras, a sua linguagem e a sua lógica, converteu-se para ele numa terra estrangeira, e ele, no seu exilado mais solitário. O seu corpo está a salvo, mas a sua alma permanece à deriva no Nuestra Senhora de las Ánimas. Ao chegar ao porto, em Havana ou em Cartagena, converte-se numa curiosidade macabra. A história da sua sobrevivência espalha-se como um rumor, atraindo funcionários, clérigos e curiosos. Todos querem ouvir a sua história, todos querem um pedaço da sua tragédia. Mas como pode ele contar o indizível? Como pode traduzir a linguagem do horror absoluto para o idioma da vida cotidiana? As suas tentativas são fragmentárias, caóticas. Fala da febre, dos bubões, dos corpos atirados ao mar. Mas depois, a sua narrativa desvia-se para o seu outro mundo. Fala das conversas com o capitão mastro, das queixas do cozinheiro galera. Menciona os seus companheiros não como mortos,
mas como presenças ativas no barco. Para os seus ouvintes, esta é a prova definitiva da sua loucura. O trauma, para eles, destroçou a sua mente. Não conseguem compreender que essa loucura foi o seu mecanismo de sobrevivência, a única lógica que lhe permitiu não se desintegrar no vazio. O seu testemunho é desacreditado, classificado como o delírio de um náufrago. Os funcionários registram os factos básicos, o nome do barco, a sua procedência, a evidência de uma epidemia, mas a essência da experiência de Ismael, o núcleo psicológico da tragédia, perde-se. É como tentar descrever a cor preta a alguém que nunca viu a escuridão. As palavras ficam curtas, tornam-se inadequadas, impotentes. Converte-se no homem que sobreviveu à praga, mas ninguém quer ouvir o verdadeiro evangelho dessa praga, um evangelho que não fala de germes, mas da desintegração da alma, da aniquilação do significado. Ismael é provavelmente confinado, talvez num hospital, onde os médicos tentam curar a sua melancolia com sangrias e purgas, tratando seu trauma como um desequilíbrio dos humores. Ou talvez num mosteiro, onde os monges tentam exorcizar os demônios que o atormentam com orações e jejuns. Em qualquer caso, está encerrado. Passou da prisão do oceano para a prisão da incompreensão humana. A sua verdadeira prisão, no entanto, é interna. É a prisão da sua memória. Não pode escapar dos rostos, dos sons, dos cheiros de Nossa Senhora de las Ánimas. Fecha os olhos e vê Joana morrer. Ouve o gemido do vento nas enxárcias partidas. O mundo exterior, com os seus ruídos, as suas cores e as suas gentes, parece-lhe irreal. Uma farsa, um cenário pintado sobre a verdadeira realidade, que é a do barco da morte. A incapacidade de comunicar a sua experiência isola-o mais profundamente do que o próprio oceano. Está rodeado de gente, mas está mais só do que nunca. A sua história, a verdade mais importante e terrível que possui, é um tesouro que não pode partilhar, um veneno que deve guardar para si mesmo. Com o tempo, provavelmente aprende a calar-se, compreende que o mundo não está preparado para a sua verdade. Envolve-se num manto de silêncio, um silêncio que é ao mesmo tempo uma proteção e uma renúncia. Deixa que os outros acreditem no que quiserem, que está louco, que está possuído, que é um mentiroso. No seu silêncio, preserva a santidade da sua experiência, protege-a da profanação e da incredulidade. O legado da tragédia de Nossa Senhora de las Ánimas bifurca-se então em duas correntes. Por um lado, está o registro oficial, um relatório burocrático em algum arquivo colonial que fala de um galeão perdido por uma epidemia, com um único sobrevivente cujo testemunho foi considerado pouco fiável. Uma nota de rodapé na grande história da exploração e do império. Por outro lado, está a lenda. A história do sobrevivente louco, de navio fantasma, converte-se num conto de marinheiros, uma narração que se adorna e se deforma em cada taberna portuária. Na lenda, Ismael converte-se numa personagem de ficção, um monstro ou um santo, e a praga transforma-se numa maldição sobrenatural. A verdade humana, o sofrimento real de 200 homens, dissolve-se no folclore. O verdadeiro legado, no entanto, é o que Ismael carrega dentro de si, o legado do silêncio. É a compreensão de que há experiências tão extremas que transcendem a linguagem, que há abismos da alma humana dos quais não se pode regressar intacto. O sobrevivente não é aquele que volta para contar a história, mas aquele que volta sabendo que a história não pode ser contada. Ismael, finalmente morre no seu confinamento, levando a sua verdade para o túmulo. A sua morte é o ponto final da história, o fecho do círculo. O silêncio que reinava no barco quando ele era o único sobrevivente converte-se no silêncio eterno da sua própria tumba. O evangelho do horror não foi escrito com tinta, mas com ausência, com o vazio, com a memória inexpressável de um homem que viu o filosofia de um homem que viu o fim do mundo, e viu para não poder contá-lo. A tragédia definitiva não é que todos morreram, mas que o único que viveu não é que todos morreram, mas que o único que viveu não pôde legar ao mundo a lição aprendida no coração da escuridão. A história de Nossa Senhora de las Ánimas não é, portanto, uma história de sobrevivência, mas uma história sobre a impossível sobrevivência, mas uma história sobre a impossível sobrevivência da verdade perante o trauma. Enquanto Ismael se consumia na prisão física e mental da civilização, a sua história, ou melhor,
uma versão irreconhecível dela, escapou dos confins do hospital ou do mosteiro, e criou raízes no fértil e superstígio solo dos porticiosos solo dos portos das Caraíbas. A verdade da sua experiência, um núcleo de sofrimento inexpressável, foi como uma semente que, ao cair na imaginação popular, germinou de uma árvore de lendas com ramos estranhos e contraditórios. O homem de carne e osso, o marinheiro basco cujo único critários. No seu lugar, nasceram duas figuras apócrifas, dois avatares que respondiam não à realidade de Ismael, mas às profundas necessidades psicológicas da comunidade que o tinha resgatado. Converteu simultaneamente num santo e num monstro, num fálido e num monstro, num farol de esperança e num presságio da mais escura das desgraças. A primeira encarnação foi a do santo das almas. Esta lenda floresceu entre os mais desfavorecidos, os marinheiros que enfrentavam diariamente a precariedade da vida no mar, as viúvas que tinham perdido seus maridos no oceano, os doentes que definhavam nos bairros pobres. Para eles, Ismael não era um loiro louco, mas um eleito, um homem que tinha descido ao inferno da praga e regressado da praga e regressado ao inferno da praga e regressado da praga e regressado. A sua sobrevivência era uma prova da misericórdia de Deus, um sinal de que mesmo na mais absoluta das Deus, um sinal de que mesmo na mais absoluta das desolações, a sua suposta loucura era redesbranqueada de dono. A linguagem de quem falou com simples mortais. Contavam-se histórias de como, no barco, ele tinha curado os doentes com o simples toque da sua mão, embora no final a praga fosse demasiado forte. Dizia-se que os tubarões, os demônios do mar, se afastavam do Nuestra Senhora de las Ánimas por respeito à sua santidade. A sua imunidade não era biológica, mas espiritual. O seu corpo estava protegido por uma aura sagrada. Pequenos cultos começaram a formar-se em seu nome. Os marinheiros, antes de zarparem, encomendavam-se não a São Telmo, mas ao Mêndito sobrevivente, pedindo-lhe proteção contra as doenças e as tempestades. As mulheres teciam pequenos escapulários com um pedaço de tecido de vela e um nó, símbolos da sua viagem, e davam-nos aos seus filhos como amuletos. Atribuíam-se-lhe milagres póstumos, um barco que, perdido na névoa, tinha seguido uma luz fantasmagórica até um porto seguro, acreditando que era o espírito de Ismael a guiá-los. Uma criança com febre que tinha recuperado depois de a sua mãe rezar ao Santo das Almas. O seu silêncio no confinamento não era visto como um sintoma de trauma, mas como uma forma de penitência e meditação profunda. Não falava porque a sua comunicação era agora diretamente com Deus. O hospital ou mosteiro onde estava encerrado converteu-se, aos olhos dos seus devotos, num santuário, um lugar sagrado onde residia um homem tocado pelo dedo de Deus. A outra figura, a que prosperava na escuridão das tabernas, entre o fumo do tabaco e o cheiro azedo do rum, era a do moim da peste, o corvo do galeão. Esta era a versão dos cínicos, dos homens endurecidos pela vida, daqueles que viam no mundo não a mão de Deus, mas a do diabo. Para eles a sobrevivência de Ismael não era um milagre, mas o resultado de um pacto infernal. Não tinha vencido a morte, tinha se aliado a ela, sussurrava-se que no meio do desespero, ele tinha oferecido as almas dos seus companheiros a Satanás em troca da sua própria vida. A praga não tinha sido um acidente, mas um sacrifício ritual do qual ele era o único sacerdote e beneficiário. A sua imunidade era a marca da besta, a sua loucura não era êxtase, mas possessão demoníaca, o castigo pela sua traição. Falava com os mortos porque as suas almas estavam ligadas a ele, escravizadas pelo seu pacto. O Nuestra Senhora de las Ánimas não era um barco de vítimas, mas o seu navio negreiro de almas, e ele, o seu eterno capataz. Esta lenda servia como um conto moral, uma advertência contra a ambição desmedida e o egoísmo. Contava-se para assustar os novatos, para lhes lembrar que no mar há forças mais antigas e escuras do que qualquer tempestade. Ver o seu espectro, ou o do seu barco, era o pior dos augúrios. Significava que a morte te tinha escolhido, que o teu nome já estava escrito no livro do diabo. Se um marinheiro adoecesse,
Procurava-se entre os seus companheiros o Ismael, o traidor que tinha trazido a desgraça a bordo. A figura de Ismael converteu-se numa ferramenta para explicar o inexplicável, para dar um rosto à desgraça. Estas duas lendas, a do santo e a do monstro, coexistiam por vezes na mesma pessoa, que podia rezar ao santo das almas de manhã e contar a história do corvo do galeão à noite. Esta dualidade refletia a ambiguidade fundamental da própria sobrevivência. Sobreviver a uma catástrofe é um ato que roça o sagrado e o monstruoso. É sagrado porque desafia a morte, demonstra a incrível resistência da vida. É monstruoso porque se constrói sobre a morte de outros, porque cria uma separação radical entre o que vive e os que pereceram. Ismael, sem saber, tinha se convertido na tela sobre a qual toda uma sociedade projetava os seus medos mais profundos e as suas esperanças mais desesperadas sobre a vida, a morte e o que há para além. A sua tragédia pessoal foi expropriada, despojada da sua especificidade e convertida num arquétipo funcional. O legado apócrifo de Ismael demonstra como a história se converte em mito. A verdade factual, complexa e cheia de matizes, é muitas vezes demasiado difícil de assimilar. A mente coletiva simplifica-a, polariza-a, converte-a numa narrativa clara com heróis e vilões, com santos e demônios. O verdadeiro Ismael, o homem preso na prisão da sua memória, era irrelevante para a criação do seu próprio legado. Ele era o silêncio, o vazio no centro da história. E foi precisamente esse silêncio que permitiu que as vozes dos outros o preenchessem com as suas próprias lendas, os seus próprios evangelhos. A sua história é um exemplo perfeito de como uma pessoa pode converter-se num símbolo tão poderoso que o símbolo acaba por devorar a pessoa, deixando apenas uma máscara, ou no seu caso, duas máscaras opostas, para que a posteridade as contemple. Anos depois da chegada de Ismael ao mundo dos homens, quando a sua lenda já se tinha solidificado nas duas faces opostas do santo e do monstro, uma nova personagem entrou na órbita do seu silêncio. Não era um médico com lancetas, nem um sacerdote com exorcismos, nem um carcereiro com chaves. Era um homem que trazia instrumentos diferentes, a paciência, a empatia e uma insaciável curiosidade intelectual. Chamava-se Frei Lourenço da Cruz, um jesuíta de meia-idade enviado de Espanha para as colônias, não tanto pelo seu fervor evangelizador, mas pela sua mente inquieta e pela sua tendência para fazer perguntas incômodas que os seus superiores preferiam não responder. Era um homem do incipiente século das luzes preso na roupagem da Contra-Reforma, um erudito mais interessado na cartografia da alma humana do que nos mapas de territórios por conquistar. Quando Frei Lourenço foi designado para o mosteiro onde Ismael vivia a sua reclusão, encontrou-se com o meno louco do mar por acaso. Viu-o nos jardins, um homem envelhecido prematuramente, com o olhar perdido num ponto para além dos muros, movendo os lábios num diálogo inaudível. Enquanto os outros monges o evitavam, benzendo-se ou murmurando sobre o demônio da melancolia, Lourenço sentiu uma atração imediata, não pelo mito, mas pelo enigma. Viu em Ismael, não um possesso nem um santo, mas um texto vivo escrito numa língua esquecida, um mapa de um mundo perdido que ansiava ser decifrado. Assim começou o que Lourenço chamou nas suas notas secretas a menos arqueologia de uma alma. A sua abordagem foi radicalmente diferente da dos seus predecessores. Não tentou curar Ismael, nem impor-lhe a sua própria lógica. Aproximou-se dele com o respeito de um explorador que entra numa terra desconhecida e sagrada. Durante meses, a sua única estratégia foi o silêncio partilhado. Sentava-se com Ismael no jardim durante horas, sem dizer uma palavra, simplesmente estando presente. O seu objetivo era tornar-se parte da paisagem da solidão de Ismael, numa presença não ameaçadora, tão constante e fiável como os muros do mosteiro. Lentamente, Ismael começou a registrar a sua presença. O seu diálogo silencioso, que antes era puramente interno, começou a exteriorizar-se na presença do frade. Lourenço ouvia com uma atenção absoluta, não as palavras, mas a cadência, o tom, as pausas. Deu-se conta de que Ismael não estava simplesmente a divagar, mas que os seus monólogos tinham uma estrutura, uma lógica interna. Havia uma recorrência de nomes e lugares. Foi então que Lourenço pegou na sua outra ferramenta,
o caderno e a pena. Começou a cartografar o discurso de Ismael. Anotava cada palavra, cada gesto. Moji falou com o capitão, escrevia. Parece associá-lo ao cipreste mais alto do jardim. O seu tom era de respeito, quase de temor. Informava-o sobre o estado das nuvens. Ou nessa ascensão de hoje, foi com o Sawa. Localiza-o na fonte de pedra. O tema era a sede e a água. Ismael parecia consolar a fonte, prometendo-lhe chuva. Lourenço, o cartógrafo, começou a desenhar um mapa do Nuestra Senhora de las Ánimas tal como existia na mente de Ismael, sobrepondo-o ao mapa do mosteiro. O mastro era o cipreste, a âncora era a fonte, a galera era a cozinha do mosteiro. Cada monge e cada objeto tinha o seu correspondente fantasma do barco. O jesuíta deu-se conta de que a meia loucura de Ismael era um ato de tradução monumental. Ismael tinha traduzido a geografia insuportável do seu trauma para a geografia tolerável do seu confinamento. Tinha criado um palimpsesto, onde o seu mundo interior se escrevia constantemente sobre o mundo exterior. O passo seguinte de Lourenço foi aprender a língua. Começou a usar os nomes e os símbolos de Ismael nas suas próprias interações. Em vez de perguntar, como se encontra hoje Ismael, perguntava-lhe, o que diz o capitão sobre o vento? A princípio, Ismael olhava-o com suspeita, como se um estrangeiro estivesse a profanar a sua língua sagrada. Mas a persistência e a genuína falta de julgamento de Lourenço finalmente abriram uma brecha no muro do silêncio. Ismael começou a responder-lhe, a incluí-lo na sua república de espectros. Lourenço converteu-se numa nova personagem no psicodrama, talvez o capelão ou o cronista do barco. As suas conversas eram surrealistas para qualquer observador externo, mas para eles os dois estavam carregadas de um significado profundo. Falavam da necessidade de calafetar o muro sul do jardim, o casco do barco, da tristeza do sino da capela, o sino do barco que tocava pelos mortos, da ira das tempestades que açoitavam a costa, a fúria de Deus. Através desta linguagem simbólica, Ismael, pela primeira vez, pôde não contar a sua história, não de forma linear ou factual, mas através de metáforas, de parábolas, da linguagem do mito que ele mesmo tinha criado. Lourenço, por sua vez, atuava como tradutor, anotando no seu diário a possível correspondência entre o símbolo e o facto traumático. Quando fala da sede da fonte, escrevia, creio que se refere à morte do seu amigo Xuan, ao desespero de não ter água fresca, o seu ato de limpar a fonte, a uma tentativa de reparar o passado, de dar ao seu amigo a água que não pôde dar-lhe então. Este processo, no entanto, colocou a Lourenço profundas questões éticas e filosóficas. Estaria a ajudar Ismael ou simplesmente a validar o seu delírio? Ao entrar no seu mundo, não corria o risco de se perder ele mesmo e o que era a verdade da história. A lista de factos brutos, 200 mortos, uma epidemia de peste ou a experiência subjetiva e simbólica de Ismael. Lourenço chegou à conclusão de que a verdade de Ismael, embora envolta na linguagem da loucura, era mais profunda e real do que qualquer relatório oficial. Era uma verdade existencial, a verdade do sofrimento na sua forma mais pura. Deu-se conta de que não estava a realizar uma arqueologia para desenterrar factos, mas para compreender como uma alma humana reconstrói um universo de significado a partir das ruínas da aniquilação. A sua relação converteu-se numa confissão mútua. Ismael confessava-lhe o seu mundo de fantasmas, e Lourenço, nas suas notas, confessava-lhe as suas próprias dúvidas sobre a fé, a razão e a natureza da realidade. O jesuíta, que tinha vindo para estudar um louco, descobriu que era ele quem estava a ser instruído sobre os limites da sanidade e a infinita capacidade da psique para criar e sustentar mundos. A arqueologia da alma de Ismael não o curou no sentido tradicional, não o devolveu à realidade consensual, mas ofereceu-lhe algo talvez mais valioso, uma testemunha. Pela primeira vez alguém viu seu mundo não como uma patologia, mas como um testamento. Alguém entendia que o seu diálogo com os mortos não era uma doença, mas um ato de amor e de memória inquebrantável. Lourenço não tirou Ismael da sua prisão, mas entrou nela e sentou-se ao seu lado, partilhando o peso do silêncio. E nesse ato de companheirismo radical, Ismael encontrou, se não a paz, pelo menos uma trégua na sua longa e solitária guerra. O tempo, mesmo na quietude de um mosteiro, segue o seu curso inexorável. Frei Lourenço, o jesuíta cartógrafo, morreu de umas febres, deixando os seus cadernos, esse mapa detalhado de uma alma em ruínas, guardado sob uma laje solta na sua cela, um segredo dentro de outro segredo.
Com a morte do seu único interlocutor, do seu único concidadão na República dos Espectros, Ismael encontrou-se atirado de novo à forma mais pura e primordial da solidão. O mundo do mosteiro, que se tinha convertido num reflexo tolerável do seu barco, voltou a ser um lugar estranho e hostil. O cipreste já não era o capitão, era apenas uma árvore. A fonte já não era Choão, era apenas pedra e água. Sem o espelho da compreensão de Lourenço, o seu universo simbólico desmoronou-se, deixando a descoberto a crua e nua verdade da sua memória, uma paisagem de horror sem metáforas que a suavizassem. Uma noite, muitos anos depois, quando Ismael era já um ancião cujo corpo estava tão desgastado como o casco de um velho navio, uma força ancestral despertou nele. Não foi uma decisão consciente, mas um instinto, uma maré que subia das profundezas do seu ser. O mar chamava. O mar, que tinha sido seu berço, o seu campo de batalha e a sua prisão, era também o seu único lar verdadeiro. Tinha de voltar. A sua fuga não foi a de um prisioneiro que foge, mas a de um peregrino que empreende a sua última viagem. Mas a de um peregrino que empreende e vende a sua última viagem. Deslizou para fora do mosteiro na escuridão, um fantasma que abandonava o seu próprio mausoléu. Moveu-se pelas ruas adormecidas do porto, guiado pelo cheiro a sal e a algas, um cheiro que para ele era mais sagrado do que qualquer incensos. No cais, encontrou o que procurava, um pesquesca, deixado sem amara por um pescador descuidado. Sem hesitar, desatou, subiu a bordo, sem hesitar, desatou, subiu a bordo, e com os remos que pareciam demasiado pesados para seus braços forjados, adentrou-se na escuridão da baía. Quando saiu para mar aberto, uma sensação de paz que não sentia há décadas invadiu. Aqui na imensidão negra e solitária estava de novo no seu elemento. A linguagem dos homens, com os seus juízos, e a sua incompreensão, desvaneceu-se, substituída pela linguagem do vento e das ondas, a única que sempre tinha entendido. O céu estrelado era o mesmo que tinha acreditado. O céu estrelado era o mesmo que tinha coberto Nuestra Senhora de las Ánimas. As constelações eram as velhas companheiras das suas guardas norteiam-se pela primeira vez desde o seu resgate. Livre, deixou-os resgate, livre, deixou-os resgatou-se no fundo do bote, deixando-se levar pela corrente. A deriva que outrora fora a sua condenação, era agora a sua libertação. Era uma entrega, uma rendição final ao poder que tinha governado sua vida. Já não lutava, já não interpretava, já não se lembrava ativamente. Simplesmente flutuava. Na sua mente flutuava. Na sua mente flutuava. Na sua mente flutuava. Na sua mente o pequeno bote de pesca transformou-se. Sentiu sobre as suas costas as tábuas familiares do convés inferior do seu gaião. Sogás e veião. O suave balanço. Era o mesmo. Ouviu o murmúrio das redes dos seus companheiros à sua volta. Sentiu o calor dos seus corpos. Já não eram fantasmas projetados sobre objetos, mas presenças reais, tangíveis. Estava de volta a casa, no momento exato antes de a primeira sombra cair. Estava de novo sombra a cair. Estava de novo com a sua tripulação, a sua família. Um sorriso, o primeiro em incontáveis anos, desenhou-se nos seus lábios gratados. O sol do amanhecer encontrou-o à deriva, a muitas milhas da costa. O seu rosto estava tranquilo, os seus olhos fechados. O seu coração, esse músculo solitário que tinha batido no mundo de silêncio, finalmente tinha parado. O seu corpo, na sua pequena pira funerária, continuou a sua viagem, embalado pelo oceano, até que finalmente o mar reclamou que era seu, levando-o para a mesma vala comum anônima onde descansavam os seus companheiros. A sua última deriva tinha terminado. O silêncio da sua vida tinha se fundido com o silêncio eterno do mar. E o que foi feito da sua história? O legado fragmentou-se definitivamente. A lenda popular, a do santo e do monstro, continuou sua vida própria, desprendida de qualquer verdade, convertendo-se em mais um ponto do folclore caribenho. O registro oficial permaneceu nos arquivos, uma nota seca e burocrática sobre um desastre marítimo consultada de vez em quando por algum historiador ocioso. Neste caso, a história de Ismael não seria nem um mito popular nem uma nota de rodapé, mas um testemunho inestimável sobre a resiliência e a fragilidade da psique humana, um documento fundamental sobre a natureza do trauma e da memória. Mas o mais provável é que o mar tenha guardado o segredo. A história definitiva de Ismael, como a de tantos outros, foi escrita na água. A sua vida e a sua morte são um lembrete de que por cada história que se conta, por cada facto que se registra, há um oceano de experiências silenciosas que se perdem para sempre. A história não é feita apenas do que se recorda e se escreve, mas, e talvez em maior medida, do que se esquece e se cala.
A última deriva de Ismael não foi apenas o fim de um homem, mas o triunfo final do silêncio sobre a palavra, do mistério sobre a explicação, do oceano sobre a memória humana. 2 Muralha de pedra. Separava o mundo dos vivos do mundo dos moribundos. Declarava-o Nossa Senhora de las Ánimas, e todos os que estavam a bordo como imundos, párias, intocáveis. A tirania da esperança, que os tinha impulsionado nas últimas horas, desmoronou-se, substituída pela mais negra das desesperanças. Tinham alcançado a salvação apenas para descobrir que era uma miragem, que a terra prometida lhes fechava as suas portas e os condenava a voltar ao seu inferno flutuante. A anatomia da quarentena era brutal na sua simplicidade. Nascida nos portos da Veneza medieval, para se proteger da peste negra, o seu nome deriva dos 40 giorni, os 40 dias de isolamento impostos aos barcos. Era uma ferramenta de saúde pública forjada no medo. Baseava-se num cálculo frio à sobrevivência da comunidade à custa do sacrifício do indivíduo ou do grupo infectado. Para os homens do bote, os tripulantes do galeão já não eram pessoas, eram vetores de contágio, uma ameaça biológica que devia ser contida a todo custo. A sua humanidade tinha sido apagada pelo medo da doença. A ira no convés do galeão converteu-se num rugido impotente. Alguns homens gritaram insultos e maldições. Outros, num gesto de desafio suicida, ameaçaram levantar âncora e lançar-se contra o cais. Os mosquetes dos homens do bote levantaram-se, apontando diretamente para eles. A mensagem era clara: qualquer tentativa de quebrar a quarentena seria respondida com força letal. Derrotados, os sobreviventes do Nossa Senhora de las Ánimas viram como o bote dava a volta e regressava à margem. A bandeira amarela ondulava no seu rasto como uma zombaria. Do convés do seu barco-prisão, podiam ver a vida na ilha continuando o seu curso normal. Viam gente caminhando pelas ruas, crianças brincando na praia, fumo saindo das chaminés. Era um mundo do qual tinham sido irrevogavelmente excluídos. Estavam tão perto e, no entanto, infinitamente longe. A noite caiu e as luzes do povoado acenderam-se, piscando como estrelas inalcançáveis. A bordo do galeão, a escuridão era total. A última centelha de esperança tinha se extinguido. Os homens desabaram no convés, já sem forças para lutar, para gritar, para chorar. Só restava o silêncio, um silêncio mais profundo e pesado do que nunca. Tinham sido abandonados por Deus e agora também pelos homens. O muro amarelo tinha-os sentenciado. A viagem de regresso ao mar aberto, a deriva sem rumo, já não seria uma travessia, mas uma lenta procissão fúnebre. A morte do último homem não foi um evento dramático. Não houve um grito final, nem uma luta agônica. Foi um apagar silencioso, uma rendição. O homem era o capitão, que tinha resistido mais do que a maioria, entrincheirado no seu camarote com as últimas provisões. Ismael encontrou-o sentado na sua cadeira, em frente à mesa de cartas, com a cabeça apoiada sobre um mapa do novo mundo. Os seus olhos estavam abertos, fixos nas costas desenhadas de um paraíso que nunca alcançaria. A praga, na sua democrática crueldade, não tinha respeitado nem o posto nem a autoridade. Com a morte do capitão, o silêncio a bordo do Nossa Senhora de las Ánimas tornou-se absoluto. Já não era a ausência de som, mas uma presença tangível, uma substância densa que enchia cada canto do barco, que se aderia à pele e pesava sobre os ombros. Ismael, de pé no convés deserto, rodeado pelos corpos dos últimos a cair, converteu-se no único ponto de consciência num universo de morte. E com essa consciência, sobreveio-lhe uma pergunta que se cravou na sua mente como um arpão: por que eu? A pergunta não era uma expressão de gratidão, mas uma acusação. Não sentia alívio por ter sobrevivido, sentia uma culpa tão vasta como o oceano que o rodeava. A culpa do sobrevivente, esse veneno da alma que corrói aqueles que caminham entre as ruínas dos seus mundos. Porque é que ele, Ismael, o marinheiro basco, calado e sem importância, tinha sido poupado pela gadanha que tinha ceifado todos os outros, os homens mais fortes, os mais piedosos, os mais jovens? A pergunta ramificou-se num labirinto de tortura auto-infligida. Repassava cada momento desde o início da praga, procurando uma razão, uma lógica no caos.
Teria comido algo diferente, teria bebido de outro barril, teria evitado o contato com alguém em particular. Cada recordação era examinada, dissecada, numa busca desesperada por uma causa que explicasse o efeito da sua própria sobrevivência, mas não havia nenhuma. A praga tinha sido caprichosa, aleatória. A sua imunidade era um absurdo, um facto brutal e sem sentido num universo que se tinha revelado indiferente à justiça ou ao mérito. Esta falta de razão era quase mais aterradora do que a própria morte. Se não havia um porquê, então tudo era produto do acaso cego. A sua vida, a morte dos seus companheiros, tudo era um lançamento de dados cósmico. Esta realização deixou-o suspenso sobre um abismo de niilismo. Começou a explorar a metafísica da sua própria condição. Era a sua imunidade uma bênção ou uma maldição? Se era uma bênção, um ato da providência, o que tinha ele feito para merecer? Nada. Sentia-se indigno, um impostor. Deus, na sua infinita sabedoria, tinha escolhido salvar um pecador silencioso enquanto deixava morrer homens melhores. Esta ideia era blasfema e enchia-o de um terror sagrado. Talvez então fosse uma maldição. Talvez não tivesse sobrevivido à praga, mas tivesse sido escolhido por ela. Talvez o germe vivesse nele, não para o matar, mas para o usar como seu veículo, a sua arca vivente, condenado a levar a semente da destruição a qualquer porto a que aportasse. Via-se a si mesmo como um novo tifão, um monstro portador da peste. Esta ideia converteu-o num leproso aos seus próprios olhos, um ser imundo que devia permanecer isolado para sempre, para não contaminar o resto da humanidade. Ou talvez a explicação fosse ainda mais terrível. Talvez não fosse nenhuma bênção nem uma maldição, mas simplesmente um acidente biológico. O seu corpo, por alguma peculiaridade do seu sangue ou dos seus humores, tinha resistido ao invasor. Esta visão científica, despojada de todo o significado transcendente, era a mais desoladora de todas. Reduzia a tragédia a uma mera interação de fluidos e tecidos. A morte de 200 homens não era uma epopeia de sofrimento e fé, mas um simples fracasso orgânico, e a sua vida, uma anomalia estatística. O peso da sua respiração solitária tornou-se insuportável. Cada inalação era um lembrete de que ele respirava o ar que os seus companheiros já não podiam. Cada batida do seu coração era um eco dos corações que tinham parado. Sentia-se como um ladrão, um usurpador da vida. A solidão era o seu carcereiro. Não era a simples ausência de companhia. Era uma solidão ontológica, a solidão de ser o último da sua espécie nesse mundo de madeira flutuante. Os rostos dos mortos começaram a persegui-lo. Via-os nos veios da madeira do convés, nas formas mutáveis das nuvens, no reflexo do sol sobre as ondas. As suas vozes sussurravam-lhe no gemido do vento através das enxárcias esfiapadas. O barco converteu-se num panteão, e ele no seu único e atormentado guardião. Realizava as tarefas do barco com uma diligência febril, não por necessidade, mas como um ritual para manter a loucura à distância. Esfregava o convés, embora não houvesse ninguém para o sujar. Ajustava as cordas, embora o barco navegasse sem rumo. Era uma tentativa desesperada de impor uma ordem, uma rotina, num mundo que tinha perdido todo o seu sentido. Mas a culpa regressava sempre, especialmente à noite. Na escuridão do convés inferior, rodeado pelas redes vazias que balançavam como fantasmas, o mercúrio convertia-se num grito silencioso que ressoava no vazio do seu crânio. Sentia-se responsável, embora soubesse que era irracional. Uma parte dele acreditava que poderia ter feito mais. Poderia ter cuidado melhor de Xuan, o seu amigo. Poderia ter partilhado a sua ração de água com o jovem pajem. Poderia ter oferecido uma palavra de consolo ao soldado que chorava. Cada omissão, por mais pequena que fosse, magnificava-se na sua memória até se converter numa traição imperdoável. A sua sobrevivência converteu-se no seu pecado. Estava vivo e, portanto, era culpado. Culpado de respirar, culpado de respirar, culpado de sentir o sol na sua pele, culpado de não ter morrido com os outros. Esta culpa era uma doença da alma, mais subtil,
mas não menos letal do que a praga que tinha devastado o seu corpo, estava a despojá-lo da sua humanidade, reduzindo-o a um nó de dor e remorso. Ismael, o único sobrevivente, o homem que tinha vencido a morte, deu-se conta de que havia destinos piores do que morrer. Estava condenado a viver com os fantasmas dos que tinha perdido, a carregar o peso da sua memória num barco à deriva no mar de solidão. A sua respiração, a única prova da sua existência, tinha se convertido no fardo mais pesado de todos. A mente humana, perante o anis e a solidão absoluta, e o trauma insondável, nem sempre se quebra, por vezes contorce-se e cria suas próprias estruturas para não se dissolver no nada. Para Ismael, preso no silêncio do Nuestra Senhora de las Ánimas, a linha que separa a sanidade da loucura tornou-se tão tênue e flutuante como o horizonte marinho. Incapaz de suportar o vazio deixado pelos seus companheiros, a sua psique começou a repovoar o barco, não com alucinações caóticas, mas com uma reconstrução metódica e ordenada da comunidade perdida. Iniciou um diálogo silencioso com os mortos, um solilóquio que se converteu na nova forma de governo do seu reino flutuante. O processo foi gradual. Começou como um murmúrio interno, Ismael respondendo às perguntas que imaginava que os seus companheiros lhe fariam. Que tempo faz, Ismael? Ainda há vinho no porão? Mas em breve os fantasmas adquiriram vozes próprias, personalidades distintas, e ancoraram-se aos objetos e partes do barco, transformando o navio num corpo animado, um teatro da memória. O capitão, com a sua autoridade austera e o seu sentido de dever, encarnou-se no grande mastro principal. Ismael dirigia-se a ele todas as manhãs, olhando para a gávea, para dar o seu relatório. O vento roda para noroeste, meu capitão. A sentina subiu 2 polegadas, sem novidade no horizonte. O mastro, com a sua rigidez e a sua altura, parecia responder-lhe com uma aprovação silenciosa, a sua ligeira inclinação com o balanço do barco, um gesto de assentimento. Juan, o seu amigo galego, nostálgico e forte, converteu-se na âncora. Quando o barco balançava com demasiada violência, Ismael ia à proa e falava com o pesado pedaço de ferro. Calma, amigo. Segura-nos bem. Pensa nos campos verdes da tua terra. A âncora, com o seu peso e a sua promessa de estabilidade, era o recipiente perfeito para o espírito do seu companheiro. O cozinheiro, um andaluz rabugento e de bom coração, passou a habitar a cozinha da galera. Ismael discutia com ele sobre a escassez das rações. Hoje só temos biscoito com gorgulhos outra vez, queixava-se Ismael, e imaginava a resposta do cozinheiro, cheia de insultos e desculpas. Come e cala-te, ingrato. Já faço muito com o que há. Estas conversas preenchiam o vazio e permitiam-lhe processar a dura realidade da sua situação através de um filtro de normalidade perdida. Os 2 frades franciscanos encontraram o seu lugar nas velas. Os seus sermões agora eram o sussurro do vento na lona, por vezes um murmúrio piedoso, por vezes um lamento furioso quando a tempestade as açoitava. Ismael ouvia suas prédicas sobre a vaidade do mundo e a inevitabilidade do juízo divino, e sentia que de alguma maneira a fé, embora quebrada, continuava presente no barco. O resto da tripulação foi atribuída às cordas, aos canhões, às tábuas do convés. Cada objeto do barco carregou-se de um significado, de uma personalidade. O Nuestra Senhora de las Ánimas deixou de ser uma casca vazia para se converter na república silenciosa dos espectros, com Ismael como seu único cidadão vivo, seu interlocutor, seu médium. Esta elaborada construção mental não era simplesmente loucura, mas um sofisticado mecanismo de sobrevivência. Permitia-lhe manter uma estrutura, uma rotina. Não estava simplesmente a limpar um barco abandonado, estava a cuidar do lar dos seus amigos. Não estava a falar sozinho, estava a manter viva a sua comunidade. Os seus dias encheram-se destas interações. Discutia de navegação com o primeiro oficial o leme, confessava-se com o frade mais jovem a vela da mezena, jogava as cartas com 3 marinheiros 3 barris vazios no porão. Realizava os deveres de todos, a guarda do vigia, o trabalho do carpinteiro, a ronda do soldado. Era uma atuação ininterrupta,
um psicodrama representado no palco mais solitário do mundo. No entanto, esta nova realidade tinha os seus próprios terrores. Por vezes, os fantasmas viravam-se contra ele. O capitão Mastro acusava-o de negligência. O cozinheiro Galera recusava-se a menos dar-lhe comida. As cordas marinheiros enrolavam-se de propósito para o frustrar. Nesses momentos, a delgada membrana da sua sanidade autoimposta ameaçava romper-se, e o terror primordial da sua solidão real voltava a aflorar. Encontrava-se a gritar com um pedaço de madeira, a suplicar a uma peça de metal, a sua própria voz ressoando no vazio como a de um verdadeiro louco. A própria natureza integrou-se no seu delírio. O sol não era simplesmente um astro, era o olho de Deus que o observava sem pestanejar, julgando a sua atuação. A lua era a Virgem Maria, um rosto pálido e compassivo na escuridão. Os golfinhos que por vezes escoltavam o barco eram os espíritos das crianças que tinham morrido em terra, enviados para brincar com ele. As tempestades eram as birras dos demônios, tentando destruir a sua pequena república. A sua percepção do mundo tinha se alterado fundamentalmente. Já não distinguia entre o real e o imaginário, entre o objeto e o símbolo. Tudo estava imbuído de significado, de intenção, de espírito. Vivia num mundo animista, uma realidade encantada e aterradora que a sua própria mente tinha tecido para se proteger da verdade insuportável. A decadência da razão não foi uma queda no caos, mas a construção de uma ordem alternativa, uma lógica privada. Ismael tinha conseguido o impossível, tinha abolido a solidão povoando o mundo com os mortos, mas o preço era a sua própria razão. Tinha se convertido no rei de um reino de sombras, o único homem são num universo que ele mesmo tinha criado à imagem e semelhança da sua própria loucura. O seu diálogo com os mortos era a sua salvação e a sua condenação, um testemunho da incrível capacidade da mente para criar sentido no meio do nada, mesmo que esse sentido seja o de uma fantasiosa e trágica demência. O barco, a deriva, continuava a sua viagem, já não como um navio mercante, mas como um asilo flutuante com um único paciente que era, ao mesmo tempo, o médico, o guardião e todos os internos. Todo o barco à deriva é uma pergunta sem resposta, um mistério flutuante que desafia a nossa necessidade de ordem e narrativa. Quando um navio como o Nuestra Senhora de las Ánimas se converte num sepulcro silencioso, deixa de ser um simples objeto para se transformar numa relíquia, um testamento material de uma tragédia sem testemunhas. O seu casco de madeira, os seus mastros partidos e as suas velas feitas em farrapos convertem-se nas páginas de um livro escrito numa linguagem de decadência e abandono, um livro que clama por um arqueólogo capaz de ler as cicatrizes do desastre. A lenda do navio fantasma não nasce da fantasia pura, mas da visão real e aterradora destes navios errantes. O Mary Celeste, encontrado em 1172 a navegar perfeitamente, com as velas desfraldadas e a carga intacta, mas sem uma alma a bordo, é o arquétipo histórico deste enigma. O mistério do Mary Celeste perdura precisamente porque o próprio barco era a única evidência, um cenário impecável do qual os atores tinham desaparecido inexplicavelmente. A mesa do capitão estava posta para uma refeição que nunca foi servida. O diário de bordo não continha nenhuma entrada alarmante. A ordem e a normalidade do barco tornavam a ausência da sua tripulação ainda mais assustadora. O Nuestra Senhora de las Ánimas, no seu estado final, seria uma versão muito mais brutal e explícita deste mistério. Não seria um cenário de normalidade interrompida, mas um campo de batalha depois do massacre. O arqueólogo ou o marinheiro que abordasse este barco encontrar-se-ia com uma cena de horror congelado no tempo. Os corpos esqueléticos nas suas redes ou espalhados pelo convés seriam a evidência mais óbvia, mas a verdadeira história estaria nos detalhes, na arqueologia do silêncio. Cada objeto contaria uma parte da história. O diário do capitão, se fosse encontrado, seria o documento mais precioso. As suas últimas entradas, escritas com uma mão cada vez mais trêmula, narrariam o avanço da praga, a queda da moral, o desespero. As palavras iriam tornando-se mais caóticas, as frases desconexas, até terminarem num rabisco ilegível ou numa mancha de tinta, o ponto final da razão.
As ferramentas do cirurgião, abandonadas e cobertas de ferrugem, falariam da impotência da ciência da época. As lancetas e ventosas, projetadas para curar, converter-se-iam em símbolos da morte acelerada. Os frascos de remédios inúteis seriam um testemunho da desesperada luta contra um inimigo invisível. Na cozinha, uma panela com restos de comida carbonizada contaria a história do dia em que o último cozinheiro adoeceu e o fogo se extinguiu para sempre. Os biscoitos cheios de buracos de gorgulhos na despensa falariam da fome e da má nutrição que enfraqueceram a tripulação, tornando-a mais vulnerável à doença. As marcas de faca nas mesas ou nos anteparos de madeira poderiam ser os restos das últimas lutas pela comida ou pela água. Um rosário partido no chão do convés inferior poderia simbolizar a fé perdida de um marinheiro. Uma carta a meio de escrever, dirigida a um marinheiro. Uma carta a meio de escrever, dirigida a uma esposa ou a uma mãe em Espanha, com as suas palavras de amor e esperança interrompidas bruscamente, seria um microcosmo da tragédia em geral. O próprio barco converte-se no corpo da vítima, e cada objeto numa ferida, numa cicatriz. A ausência de certos elementos também contaria uma história. A falta de água nos barris, a escassez de alimentos, a ausência de botes salva-vidas, talvez lançados numa tentativa desesperada e falhada de escapar, forneceriam pistas cruciais sobre os últimos dias. A bandeira amarela da quarentena, se ainda pendesse, esfarrapada do mastro, seria a chave para entender o abandono final, a sentença ditada pelo mundo dos vivos. O Nuestra Senhora de las Ánimas, como o Octavius da lenda, encontrado congelado no Ártico, converte-se numa cápsula do tempo macabra, preserva um momento de agonia, para que o futuro o contemple. A fascinação que estes navios fantasma exercem provém desta tensão entre a evidência e o mistério. Fornecem-nos os restos de uma história, mas negam-nos a narrativa completa, obrigam-nos a preencher os vazios com a nossa imaginação. E é nesses vazios com a nossa imaginação, e é nesses vazios que nascem as lendas. A mente humana abomina o silêncio e a aleatoriedade. Perante um barco cheio de mortos sem uma causa aparente para um observador que não entenda de microbiologia, a explicação mais fácil não é a doença, mas a intervenção sobrenatural. Foi uma criatura marinha, um monstro das profundezas, foi o castigo divino por algum pecado inconfessável, foi o ataque de piratas espectrais, a praga, ao ser invisível, converte-se numa tela em branco sobre a qual se podem projetar os medos mais primários. O navio fantasma converte-se num símbolo poderoso. É a encarnação da transgressão, um objeto que cruzou a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos, e regressou, houve mortos, e regressou, ou melhor, permanece num limbo. É um lembrete da fragilidade da empresa humana. Não importa quão robusto seja o barco, quão audaz seja a tripulação, quão ambiciosa seja a viagem, uma força invisível pode aniquilar tudo, deixando apenas uma casca vazia. Como advertência seja a viagem, uma força invisível pode aniquilar tudo, deixando apenas uma casca vazia como advertência. Ismael, se tivesse perecido com os outros, ter-se-ia tornado parte desta arqueologia silenciosa, um esqueleto mais entre os outros. Mas ao sobreviver ele mesmo se converte no barco, é uma relíquia viva, um testamento ambulante. O seu corpo carrega as marcas invisíveis da tragédia, e a sua mente é o diário de bordo que ninguém pode ler. Ele é o mero celeste feito carne, um enigma cuja presença é ainda mais inquietante do que uma ausência total. Um enigma cuja presença é ainda mais inquietante do que uma ausência total. O barco como objeto pode ser estudado, medido, analisado, mas o sobrevivente, a testemunha, é um abismo de subjetividade. Em a sua história filtrada pelo trauma e pela possível loucura, nunca poderá ser uma verdade objetiva. Converte-se, ele mesmo, na origem de uma nova lenda. O barco como testamento não é, portanto, uma história fechada, mas uma pergunta aberta que flutua eternamente no mar da história e da imaginação. O que acontece quando a sobrevivência não é um interlúdio antes do resgate, mas um estado permanente? O que acontece se o mar não devolve o seu náufrago, se o barco à deriva nunca encontra porto? Nesse momento, o sobrevivente deixa de ser uma vítima para se converter num mito, e a sua história funde-se com a lenda mais poderosa e sombria de todas as tradições marinheiras, a do holandês voador.
O arquétipo do holandês voador, ou de Vliegende Hollander, é a sublimação do horror marítimo. É a história de um capitão, muitas vezes chamado Willem van der Decken, que ao tentar dobrar o cabo da Boa Esperança no meio de uma tempestade feroz, desafia Deus. Jura que o conseguirá, mesmo que tenha de navegar até o dia do juízo final. A divindade, ofendida pela sua arrogância, leva-o à letra. Ele e a sua tripulação ficam condenados a navegar os mares para sempre, sem poderem tocar terra jamais, num barco espectral que brilha com uma luz fantasmagórica e cuja aparição é um presságio de morte e desastre para quem o avista. Ismael, na sua solidão a bordo do Nuestra Senhora de las Ánimas, está à beira de se converter numa nova encarnação deste mito. A sua sobrevivência, que a princípio parecia um milagre ou uma casualidade, poderia revelar-se o início de uma condenação muito mais terrível do que a morte. Se o tempo passar, semanas, meses, anos, e nenhum barco o encontrar, a sua existência transformar-se-á numa deriva eterna. O barco, a sua prisão e o seu único companheiro, converter-se-á no seu corpo imortal, e ele na sua alma amaldiçoada. A lenda do holandês voador tem múltiplas variantes, e muitas delas ressoam com a tragédia de um barco apestado. Em algumas versões, o pecado do capitão não é a blasfêmia, mas o ter zarpado sabendo que levava a peste a bordo, ou o ter cometido atos de crueldade inenarráveis. Neste contexto, a maldição não é apenas um castigo pela arrogância, mas uma forma de quarentena eterna. O barco e a sua tripulação estão condenados a vaguear para sempre, para não propagarem o seu mal, seja ele espiritual ou biológico. Ismael poderia chegar a interpretar o seu próprio destino sob esta luz. A sua imunidade não seria uma proteção, mas a marca da sua condição de carcereiro. Está condenado a governar um barco de mortos, a ser o pastor de um rebanho de espectros, assegurando-se de que o seu navio nunca contamina o mundo dos vivos. A sua vida converter-se-ia num ato de penitência sem fim por um pecado que não cometeu, o pecado de sobreviver. A psicologia desta condenação é aterradora. É a imortalidade despojada de todo o seu atrativo. Não é a vida eterna, mas a morte infinita, a repetição incessante do mesmo dia de solidão e desespero. O marinheiro eterno não pode morrer, mas também não pode viver realmente. Está preso num limbo, suspenso entre o céu e o inferno, entre a terra e o mar. O seu anseio mais profundo é o descanso, a paz do esquecimento, mas é-lhe negado. O holandês voador muitas vezes tenta comunicar-se com outros barcos, pedindo-lhes que entreguem cartas aos seus entes queridos, pessoas que morreram há séculos. Este detalhe adiciona uma camada de patetismo à sua figura. Não é apenas um monstro, mas uma alma penada, presa num ciclo de tempo, incapaz de aceitar que o seu mundo desapareceu. Ismael, na sua deriva eterna, também estaria preso no tempo. A sua única realidade seria a do Nuestra Senhora de las Ánimas e a sua tripulação fantasma. Para ele, o tempo teria parado no momento da praga. Se encontrasse com outro barco depois de décadas, tentaria falar-lhes de Xuan, do capitão, do mundo de 16 a data que fosse, um mundo que para os outros seria história antiga. Seria um anacronismo vivo, uma relíquia cuja existência desafia as leis do tempo. O próprio barco transformar-se-ia sob a maldição. A madeira deixaria de apodrecer, as velas esfiapadas nunca se rasgariam por completo. Converter-se-ia num objeto sobrenatural, mantido num estado de decadência perpétua pelo poder da maldição. A sua aparição, envolto numa névoa antinatural, ou brilhando com uma luz fosforescente, o fogo de Santelmo reinterpretado como uma aura infernal, converter-se-ia no sinal da sua presença. Os marinheiros de gerações futuras aprenderiam a temer aquela vela solitária no horizonte, aquela silhueta de um galeão de outra época. Saberiam que ver o espanhol errante significa que uma tempestade se aproxima, que a desgraça está a chegar, que a morte espreita. A história de Ismael e da praga seria esquecida, substituída pelo mito. Ninguém se lembraria do homem, apenas do espectro. Ninguém se lembraria da doença, apenas da maldição. A tragédia humana seria apagada e substituída por um conto de terror sobrenatural, que é muitas vezes a forma como a cultura processa os traumas que são demasiado grandes para serem compreendidos em termos racionais. A condenação da deriva eterna é, em última análise,
a condenação do significado perdido. O holandês voador navega sem destino, sem propósito. A sua viagem é um movimento perpétuo sem progresso, uma metáfora da existência absurda. Ismael, se converter nele, estaria a encarnar esta verdade existencial na sua forma mais pura e cruel. A sua sobrevivência, o ato que o definiu, tê-lo-ia despojado da própria essência da vida, a finitude, a mudança, a possibilidade de um fim. Converter-se-ia num monumento ao desespero, um farol de advertência, não só sobre os perigos do mar, mas sobre o horror de uma vida sem a bênção da morte. Imaginemos a cena, não da perspectiva de Ismael, mas da do Esperança, um bergantim mercante, que faz a rota entre Cartagena das Índias e Havana. É uma manhã clara, com o mar calmo e um vento favorável. A vida a bordo decorre com a normalidade de qualquer travessia comercial. Os marinheiros trabalham na enxárcia, o cozinheiro prepara a refeição, o capitão observa o horizonte da ponte. É um mundo ordenado, previsível, regido pelas leis da náutica e do comércio, e de repente, o vigia dá o alarme, e vela à vista. Não é um grito de pânico, mas de curiosidade.